Olá, eu vou trazer uma informação sobre os sentimentos e as emoções. Gente, os sentimentos e as emoções, eles são muito físicos, a gente sente, né? A gente sente dentro de nós, parece que é no nosso corpo. Então, ele é físico. Por que ele é físico? A gente sabe que todos os sentimentos e emoções, ele provém da mente, dos pensamentos, tá? Então, hoje a gente já entende, a gente já sabe que a nossa mente, ela não sabe a diferença entre a gente estar vivenciando uma coisa real e a gente está olhando para uma coisa que realmente está acontecendo ali onde a gente está e uma coisa que a gente, por exemplo, está assistindo na TV, uma coisa fictícia. A mente, ela não entende isso, para ela tudo é real. Quando a gente está assistindo algo ouvindo algo, ou percebendo algo, ou alguém contando uma história muito triste, muito infeliz, ou que envolve dor, né? A nossa mente, dentro do nosso cérebro, tem uma glândula que produz uma cadeia de aminoácidos, que a gente conhece como neuropeptídeos, tá? Produzido esta substância, tá? Através dos nossos hormônios, é produzido quando a gente está sentindo, a gente começa a pensar, a prestar atenção no que a gente está ouvindo ou vendo, tá? Logo, essa glândula é acionada e a gente começa a ter sensações no corpo. Essas sensações no corpo, gente, é em função dessa cadeia de aminoácidos que eu acabei de falar, tá? Ela desencadeia, ela é liberada por essa glândula lá dentro do nosso cérebro e ela é liberada através da nossa corrente sanguínea e ela vai acessar todas as nossas células, tá? Então a gente começa a ter sensações, emoções, ou a gente começa a se sentir mal, né? Se é uma coisa ruim. Quando é uma coisa boa, da mesma forma, tá? Mas então, só pra gente entender porque a gente tem esses sentimentos, né? Essas emoções quando alguém tá contando alguma coisa, a gente tá assistindo um filme meio medonho, né? E a gente começa a se sentir mal, tá? Isso é real. Então, toda vez que a gente pensa algo ou a gente ouve algo, a gente tá pensando, né? A pessoa tá contando a história, a gente está pensando, é acionada essa glândula no nosso cérebro. Eu não vou falar o nome da glândula porque agora me fugiu, tá? Mas ela existe para isso, ela vai regular isso. A nossa célula, ela tem vários receptores, né? Esses receptores servem para quê? Então a gente tá lá, né, comendo uma fruta na nossa alimentação, nas nossas emoções principalmente, e elas vão como uma chave engatar nesses receptores de receber, né, essa informação, e ela vai virar como uma chave e vai despertar o conteúdo existente dentro da minha célula, tá? Então, dentro da minha célula, conteúdo tem conteúdo genético, né? Tem genes lá dentro. Então, se eu estou vivendo uma vida muito semelhante, que uma avó, uma tataravó, minha mãe, meu tio lá, que teve um problema de saúde, e eu estou vivendo as mesmas emoções que ele, é muito possível que eu acesse este gene, né? Porque eu estou fazendo a mesma coisa que ele fez, então a minha célula entende que eu quero aquilo, tá? Isso é uma questão, né? A outra questão é que quando essa célula se dividir, porque de tempo em tempo a nossa célula, ela se dividir, ela forma uma célula irmã, né? Uma morre e a outra é a nova célula. Ela, ao invés de ter receptores de, por exemplo, de ferro, de vitamina B, de cálcio, ela vai neutralizar um receptor de ferro, por exemplo, e vai colocar no lugar deste receptor de ferro um receptor de uma dessas emoções que tu tá insistentemente bombardeando a tua célula, porque ela entende que tu não quer ferro, tu quer sentir esse barato, né, dessa emoção.
sendo ela boa, ruim, o que for, gente. Então, essas questões, assim, ó, mais científicas, é muito importante a gente começar a ter esclarecimento e entendimento para a gente começar a entender o porquê que tanto hoje se fala em dominar a mente, em pensar positivo, em ter boas emoções. Isso não é só no campo abstrato, isso não é só no campo espiritual ou no campo dos sentimentos e emoções, isso é físico. A nossa fisiologia, ela está inteiramente ligada aos nossos pensamentos e emoções. Nós somos um conjunto, um completo, um inteiro, e nós temos que andar de forma que a gente consiga, né, harmonizar corpo, mente e emoções, né, pra gente adentrar no nosso espiritual de uma forma assim, ó, mais plena, porque um corpo doente não consegue ter energia. E sem energia, gente, energia é a chave para nós expandirmos o nosso campo e nós materializarmos aquilo que a gente quer, tá? Então, essa é uma explicação, assim, ó, muito breve, tá? Muito rápida, que qualquer um consegue entender, tá? Isso é um fato, né? Tem uma equipe de cientistas que fez esse estudo. Esse estudo, ele está contido dentro do vídeo do documentário Quem Somos Nós. Se você digitar lá na internet Quem Somos Nós, né? É um vídeo bastante antigo, é um vídeo de cientistas quânticos, né? Vários cientistas quânticos se reuniram e para entender todas essas questões, assim, como que funciona. Esse vídeo que eu falei das células, né, dessa glândula, dos receptores, está contido dentro daquele vídeo, tá? É muito esclarecedor, eu indico para todo mundo dar uma olhada lá, entender, porque no final da nossa vida, né, a gente tá lá com artrite, com artrose, com dor nisso, com dor naquilo, com deficiência disso, daquilo, a gente fica repondo as vitaminas. E na verdade, às vezes, a pessoa nem tem mais o receptor de ferro e de cálcio. Então, ela fica suplementando e ela continua com a problemática, né? Ela nem tem mais o receptor ali, porque ela bombardeou a vida toda o corpo, a mente, as emoções dela com emoções degradantes e ela perdeu esses receptores. Tudo é recuperável, o nosso corpo é extraordinário, o nosso corpo é uma ferramenta fantástica de regeneração, gente. Ele aceita tudo que a gente propõe para ele de uma forma muito rápida, muito simples. Quando melhora a coisa, mais ele aceita, tá? Mas a gente tem que começar a ensinar as nossas crianças esses pequenos detalhes, assim, ó, da vida humana, porque parece que a gente vive nessa terra como belos ignorantes da nossa própria história, da nossa própria vida, do nosso próprio conjunto, né, que é o nosso corpo físico, essa ferramenta de desenvolvimento, essa ferramenta que a gente usa para desfilar aí no mundo terra, né, para nós acontecer aqui no mundo terra, a gente precisa desse corpo, né? E a gente não sabe nada sobre ele. Então, eu estudo muito para trazer essas informações de uma forma muito simples e que todos possam entender.